Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia mais uma aula de uma nova temática relacionada a um novo sistema. E esse sistema pode ser chamado de sistema circulatório ou sistema cardiovascular. Se a gente está falando de circulatório, a gente está falando de algo que está circulando. E se a gente está falando de cardiovascular, a gente vai falar de algo que está relacionado ao coração e aos vasos. Antigamente, e até hoje, a gente remete muitas nossas emoções ao coração. Por exemplo, em situações de medo, de ver aquela pessoa que a gente gosta. Então, por acelerar o coração, né, aumentar o ritmo cardíaco, a gente relaciona muito os sentimentos a esse órgão. Mas, por incrível que pareça, o órgão que está relacionado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, é o órgão que armazena informações, que não é o coração. O coração ele não armazena, mas o nosso cérebro sim. Então, mesmo que a gente remeta, quando a gente vai falar com alguém que a gente gosta, quando a gente vai escrever, a gente geralmente coloca o coração, simbolizando o amor, o afeto que a gente tem. Mas todo esse afeto, todo esse amor está ligado ao nosso cérebro. É ele que armazena essas informações. Então, quando a gente quer lembrar algo, quer esquecer, aquela sensação de medo, quando a gente às vezes tem um susto, que o coração aumenta o ritmo cardíaco muitas vezes, é porque a gente sabe que está fazendo algo errado ou que não era para estar fazendo. Então, o ato do susto eleva a nosso raciocínio de que algo está errado. Assim, quando a gente vê alguém que a gente gosta, a gente entende que gosta daquela pessoa, então o ritmo cardíaco acaba aumentando. E o sangue, o coração, o sangue é o que vai estar circulando, né, no nosso corpo, já que a gente está falando de sistema circulatório. Então, o sangue ele vai estar circulando no nosso corpo. Lembro que a gente viu o conteúdo anterior do sistema digestório, que está totalmente relacionado ao sistema circulatório. Por quê? Porque os nutrientes que a gente necessita para ser levado para os demais órgãos do nosso corpo é levado pelo sangue. Então, é essa relação que tem entre eles e que é muito importante para manter o nosso organismo com as suas atividades vitais. E o sangue ele sempre foi considerado algo importante. Desde a antiguidade já se via a necessidade da questão do sangue para nos mantermos vivos. Quando ocorria algum tipo de acidente, algo desse tipo, era buscado repor esse sangue nas pessoas. Às vezes não ocorria de forma satisfatória. Ou seja, a pessoa acabava morrendo, mesmo que ela tivesse recebido o sangue. E que a gente vai ver na leitura o porquê que isso ocorria. Porque não dava certo, já que ela estava recebendo sangue que precisava ser reposto. Então, o sangue ele é formado por células, né? As células do tecido sanguíneo, que são plasma, que é a parte líquida. As hemácias, que são aqueles discos vermelhinhos. Aí a gente tem os leucócitos, que são as células brancas, e as plaquetas. As plaquetas elas não têm um formato regular e elas são importantes no processo de coagulação sanguínea que a gente também vai estar vendo. O coração, ele é um órgão oco que tem 4 cavidades. Ele está bem aqui no centro do nosso peito, mas levemente direcionado para o lado esquerdo. E aí a gente tem 2 átrios, que são cavidades, assim como 2 ventrículos. A gente vai ter o átrio direito, que vai estar se comunicando com o ventrículo direito, e o átrio esquerdo, que vai estar se comunicando com o ventrículo esquerdo. E aí nisso vai estar circulando o nosso sangue. O sangue rico em oxigênio e o sangue pobre em oxigênio. Que aí esse sangue, eles levam também outras denominações. O sangue do lado direito é o sangue pobre em oxigênio. E o sangue que circula pelo lado esquerdo do nosso coração é o rico em oxigênio. E eles não se misturam. Não se misturam porque no nosso coração tem
umas estruturas, válvulas, que não permitem que essa passagem do sangue faça com que eles se misturem. Então, falando sobre essa questão do coração, a gente pode dar destaque também à parte do miocárdio, né? O miocárdio, que envolve o coração, ele está relacionado também aos batimentos. No miocárdio, tem uma região que faz a questão de impulsos elétricos, que está ligado ao nó sinoatrial, que vai fazer o controle dos nossos batimentos, serve como marca-passo. E aí o coração, ele tem dois movimentos, que é a sístole e a diástole. Que a sístole é quando o nosso coração está contraído. E nesse processo de contração, o coração está fazendo com que o sangue que estava dentro dele, passando por ele, vá para o corpo. E quando ele está em diástole, ele está relaxado, ele vai estar recebendo o sangue. Então, com relação ainda à questão da circulação sanguínea, a gente tem a pequena e grande circulação. A pequena circulação, ela ocorre do coração até o pulmão ou do pulmão até o coração. E a grande circulação está relacionada ao sangue que vai estar saindo do coração e indo para todo o corpo. Nesse processo todo ligado ao coração, se a gente está falando também de sistema cardiovascular, a gente já falou do coração, algumas funções sobre ele. A gente também tem que falar dos vasos. A gente tem os vasos, veias, artérias e capilares. As veias, elas permitem, ela tem a função aí de levar, ela está levando até o coração o sangue. As artérias já vai estar com a função de estar retirando o sangue que foi bombeado pelo coração. E a gente tem os capilares, que são estruturas bem similares à espessura do nosso cabelo, que também está presente em todo o nosso corpo, em todos os tecidos, principalmente na nossa pele. E outro ponto que eu quero destacar para vocês é sobre o tampão de plaquetas e a coagulação sanguínea, que são duas funções importantes relacionadas à perca de sangue, como também de nossa proteção. O tampão de plaquetas e a coagulação faz com que a gente não tenha uma perca sanguínea muito alta, como também nos protege de invasores, ou seja, dos micro-organismos. Então, esse é um resumo, uma parte introdutória do conteúdo do sistema circulatório. Como vocês podem ver, a gente está falando de sistema porque envolve órgãos, né? E aí, esses órgãos são de extrema importância e está relacionado ao sistema digestório. Então, a gente está vendo a parte introdutória, a gente vai ver uma parte mais aprofundada também. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades, não deixem acumular. Participem também da videoconferência. E lembrando, o que eu sempre falo para vocês, as dúvidas e as curiosidades, elas só vão vir se vocês assistirem a videoaula, assim como também fazendo as atividades. Um forte abraço para cada um de vocês.